Bom dia, preciosas. Como estão? Como vocês estão? Somos preciosas, né, meninas? Eu vou contar um segredo a vocês da vida dessa artesã, de quando ela era adolescente. Pense numa adolescente. Vos falo aqui. Meninas, eu fui uma adolescente um pouco rebelde. Não muito, né? Como as que tem hoje. Um pouco rebelde. E eu tinha uma parceira também, igualmente a mim. Eu vou falar o nome dela aqui porque eu posso falar, porque o caso foi verídico e eu sei que ela não vai se incomodar disso aí. A não ser que, quando eu estiver rica, ela use esse vídeo para me extorquir, né? O nome dela é Fernanda. Ai, o nome dela é Fernanda. Minha filha, minhas preciosas, senta e escuta essa história. Teve uma época, teve uma época não, da minha adolescência, na fase dos meus 14, 15, 16, 17. Nos 17 parou um pouco, né? Porque eu tive filho com 18 anos e parou aí. Um pouco, né? Eu tive um pouco de juízo aos 17 anos para 18 anos. Juízo não, parei mais de aprontar, né? Teve um dia que eu acordei e falei com essa amiga minha, né? Falei, amiga, hoje a gente vai almoçar fora. Aí ela almoçar fora? Como? Ah, hoje aonde que a gente vai? E eu era muito danada, eu era muito danada. Gente, vocês não têm noção. Namoradeira, namoradeira que só. Eu falei, amiga, hoje se arrume que a gente vai almoçar hoje num bom restaurante. Minha filha, preciosas, aguarde sol. Foi neste dia que a gente comeu bem, viu? A gente comeu bem. A gente se arrumou toda e ela... Cleide, tu tem dinheiro? Eu falei, não tenho dinheiro não, mas a gente vai almoçar fora hoje. Hoje a gente vai almoçar fora hoje. Minha filha, fomos pra entrada da cidade. De lá, pegamos uma carona de caminhão e fomos rumo a Salvador. Eu sou baiana, né? Para quem não sabe, eu sou de Cruz das Almas, Bahia. E fomos rumo a Salvador, que da minha cidade para Salvador é 2 horas de relógio. Mas a gente não chegou em Salvador. Preste atenção. Eu não sei como, né? Eu acho que Deus, acho não, Deus sempre me protegeu. Sempre cuidou de mim, como cuida até hoje. E passa carro e nada passa caminhão, nada passa caminhão, nada. De repente achamos uma carona de caminhão. Aí conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E fomos para a estrada e pegamos a estrada. Veja que coragem de adolescente, né, gente? Veja aí. E eu era uma adolescente de coragem. Porque vocês não sabem até essa metade do que eu já aprontei. Pense numa mulher, numa adolescente corajosa, era eu. Fomos, a gente conheceu um caminhoneiro. Caminhoneiro, gente boa. E nisso, nessa peleja, a gente pegou uma carona para determinada cidade. Aí dessa cidade fomos para outra e nada. Aí eu dizendo, amiga, fique na sua, que daqui a pouco vai dar o horário do almoço. E essa carona que a gente vai pegar de caminhão é essa que a gente vai almoçar. E eu não lembro muito bem, a gente conseguiu almoçar, se eu não me engano. Ela vai me dizer depois. A gente conseguiu almoçar.
no restaurante beira de estrada, se eu não me engano, foi num posto de gasolina. E pronto, eu sei que a gente já estava longe, bem longe, já próximo de Salvador. Eu não lembro se a gente conseguiu chegar em Salvador. E fomos. Menina, a gente almoçou, encheu nossa barriga, comemos churrasco. Porque só o que acha é isso aí, né? Feijão tropeiro, churrasco, tudo coisas gostosas, né? Que pra mim é bom. Pra quem não tinha expectativa nenhuma de ir almoço nesse dia, um belo de churrasco caiu bem. Menina, quando pensa que não, que a gente percebe o dia passou, quase todo. E chegando o final do dia, e agora para a gente voltar para casa, a gente já estava a distâncias em outra cidade, longe da nossa. E agora, se eu não me engano, a gente estava já perto de Salvador. E agora para a gente voltar para casa, sem um centavo na mão. Pronto, aí fomos. Vamos de volta para a pista, pegar carona, o contrário, para vir para casa. E passa carro e nada de achar carona, passa carro e nada de achar carona. Mulher, eu sei que quando não tinha mais graça, se eu não me engano, já era quase a boca da noite, que aqui a gente fala a boca da noite, né, no final do dia, e já tá querendo escurecer. A gente fala a boca da noite. Menina, me passou um carro de galinha. E justamente para você ver que nada é perfeito, né? Mas Deus é perfeito. Com toda coisa, Deus sempre ajuda os que precisam. Minha filha, meninas, me passou um carro de galinha, cheio de galinha de granja, nesse carro. E esse carro ia justamente para a cidade da gente. E vai, não vai, vai, não vai, eu não vou no meio das galinhas, eu vou cá na cabine, eu vou cá no fundo, não sei. Menina, eu não lembro direito se a gente... Não, a gente não foi no meio das galinhas, não, a gente foi na cabine. Mas a cabine pisteada de fedor de galinha, de titica de galinha, de asa de galinha, de pena de galinha. E aquele fedor desgraçado de galinha. E a gente dentro desse carro, amiga, a gente vai ter que ir no meio das galinhas mesmo, porque senão a gente vai ficar aqui na rua. Bora no carro da galinha. E a gente entrou nesse carro da galinha, mas menino, foi isso aí que nos salvou. No meio de toda a dificuldade, graças a Deus a gente conseguiu chegar na cidade. Quando a gente entra dentro do carro, que pergunta ao motorista, não, a gente está indo para Cruz das Almas mesmo, você vai com a gente. E eu falei, ô Jesus, vai ser esse mesmo, glória a Deus, obrigado, Senhor. A gente se picou dentro desse carro da galinha. Pense num negócio fedido, é galinha de granja. Eu sei que a gente veio dessa viagem se acabando de rir, mas pense numa coisa tão gostosa que aconteceu nesse dia. De tanta dificuldade, tanta coisa que aconteceu. A resenha foi tanta, mas mesmo assim foi uma coisa tão engraçada que passou na nossa vida que foi inesquecível esse dia, mas foi muito engraçado. Aí a gente chegou na cidade e o carro parou em frente à granja, bem no centro da nossa cidade. A gente saiu dentro do carro, com pena até pela cabeça, fedida a galinha. E mesmo assim a gente veio a estrada toda, o caminho todo, se acabando de dar risada. E feliz da vida que deu tudo certo. A gente almoçou fora, como eu prometi. Tudo que eu garantia dava certo. Eu tinha um pé quente. Tinha não, tenho. Eu tenho um pé quente. Se eu falar assim, a gente vai fazer isso aqui hoje. E vai dar certo. Vamos atrás de mim. Pode vir atrás de mim que dá certo. Graças a Deus. Sempre foi assim. Então a gente veio dessa viagem se acabando de rir, já escurecendo em casa. Aí pronto, eu era uma adolescente muito travessa, muito espivitada, muito namoradeira, aprontava, saía pra namorar. Eu não era muito de festa não, sabe? Mas eu gostava de namorar bastante. Aí quando eu chegava em casa era a perturbação de minha avó. Minha avó na época era viva.
Você tava onde, Cleide? Onde você tava aprontando com essas mulher aí do lado, minha vizinha, né, minha amiga, Fernanda. Aí caía de pau em cima de mim, minha avó. Aí xingava a gente tudo, mas era uma luta, mas a gente ia dormir feliz pela aquela travessura, aquela viagem que a gente fez. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque o perigo é tanto, né? A criminalidade é tanto. Antigamente tinha também, mas era raro, era muito difícil ouvir falar sobre essas coisas. Eu sei que duas adolescentes saía para a beira da estrada para pegar carona, para se aventurar, se divertir. Mas mesmo assim a gente era feliz naquele tempo. Isso nos anos 90. A gente foi muito feliz naquele tempo. Eu também, né? Fui muito feliz nesse tempo. Mas quando eu paro para pensar assim nas coisas que eu já fiz, nas travessuras, eu pulava a janela da. Eu pulava a janela, o crochê tá aqui parado. Conversando e o crochê parado. Quando eu penso nessas travessuras que eu fiz, menina, é tanta coisa engraçada, tanta surra que eu já levei por causa de fugir para ficar na praça com as amigas até tarde da noite, conversando e namorando aqui na minha cidade, no meu interior, aqui. Mas é saudade que não volta mais, né, gente? Quem não teve travessuras, né, de sua infância, de sua adolescência? Hoje tá tudo diferente. Depois da internet, tudo mudou, né? E, e eu sinto saudade. Eu sei que a gente não deve ter saudade, né, do passado. Mas assim, quem não tem, né? Saudade do passado. Mas foi uma época muito boa mesmo. Eu era uma menina destemida, corajosa e eu era uma parceira muito legal. Ainda sou. Hoje eu sou mais tranquila, graças a Deus. Hoje eu sou tranquila. Mas também pudera, né? Mãe de dois, avó de uma. Uma hora tem que tomar juízo, né? Na vida. Mas é isso, meninas. Eu lembrei dessa história ontem. Ontem à noite eu lembrei. Eu falei, meu Deus. Eu tava lembrando dessa amiga, em falar com ela, que nunca mais a gente se falou. Inclusive, depois desse vídeo eu vou falar com ela. Lembrando dela que a gente nunca mais se falou. Ela continua morando aqui na mesma cidade. Mas devido à vida, né, da gente, depois que passa a ser mãe de família, a gente vai se afastando um pouco. Aí eu lembrei desse episódio da gente. Aí eu falei, eu vou falar dessa história. Vou gravar um vídeo e vou falar dessa história. Sobre essa amiga minha, Fernanda, que eu amo muito. Eu amo ela demais. Mas, assim, devido ao passar dos anos, né? Cada uma ficou no seu canto. A gente se fala ainda hoje, somos amigas até hoje. Amiga, irmã, eu considero ela como minha irmã. Para mim, ela é minha irmã. Amiga e irmã. A gente não se fala todos os dias, mas é uma pessoa que eu nunca esqueço, que eu amo demais. Minha amiga Fernanda. Eu chamo ela de baleia. Mas é um amor, eu sinto muito amor por ela. Amiga, me perdoe. Existem várias Fernandas aqui em Cruz das Almas, ninguém vai saber que foi você. Será? Porque a gente era carne e unha. Aonde uma ia, a outra estava atrás. Eu acho difícil o povo não saber quem é. Mas assim, era um chamego, era unha e cutícula, eu e ela. A tampa e a panela, quando a gente era adolescente. Que era um comentário, o povo falava até que a gente era namoradas. Pense.
De tanto andar grudada. Aonde uma ia, a outra ia. Não fazia nada sem. Nenhuma aprontava sem a outra estar do lado. Então, eu lembrei dessa história ontem. Lembrei dela e lembrei também dessa história, de contar essa história. Que foi um episódio muito engraçado. Tá pensando que só é esse? É? Falta-me é tempo de sentar para contar. Tá pensando que só é esse? É? Hoje eu me tornei crocheteira. Ela é uma excelente manicure hoje. Excelente manicure. É muitas histórias, viu? Preciosas. Mas aos poucos eu vou gravando um vídeo para falar com vocês. Se vocês gostou, vocês curte, comenta alguma coisa. Se você já teve algum episódio parecido, curte, comenta, compartilha e me segue, tá? Essa é a história da artesã de hoje com a adolescente do passado. Fiquem com Deus, falem com Jesus todos os dias da vida de vocês. Falem com Jesus, porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Beijo, fiquem com Deus.